Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Então, hoje nós vamos conversar sobre a consulta dos 8 e 9 meses. Vou juntar as duas num vídeo só, porque elas, na verdade, são meio parecidas, tá? E aí, então, nós vamos seguir a nossa introdução alimentar. Vou começar a introduzir novos alimentos. Em relação às frutinhas, então, a princípio, já começa a ficar todo tipo de fruta liberado, tá? Além de liberar diversos tipos de frutas. Nós vamos tentar começar cada vez a dar menos amassada e mais pedacinho. Então, daqui a pouco pega uma manga, segura, deixa o bebê chupar, uma banana, segura com cuidado, vê como é que o bebê, né, reage, né? Claro que se não se sentir segura ainda segue no amassadinho, tá? A gente também tem que estar bem segura para fazer isso. Mas eles vão dando sinais e a gente vai sentindo que eles já têm a capacidade de comer menos amassado e mais pedacinho. A gente evita, assim, frutas, tipo frutas vermelhas, morango, pela questão dos agrotóxicos e por elas serem mais alergênicas. Então, essas a gente pode deixar mais para pertinho de 1 ano para introduzir. E não que não possa dar umas frutas mais ácidas, tipo uma laranja, um abacaxi, a gente dá pouquinho só para ver se o bebê não vai ter nenhuma assadura, nada nesse sentido, tá? Uma coisa bem importante que eu não comentei na introdução das frutas foi sobre os sucos naturais. Sempre é comum, né, quando vai introduzir uma coisa diferente, e o suquinho, quando é que a gente vai iniciar o suquinho? Então, atualmente a gente não usa mais suco em pediatria, principalmente nessa fase de introdução. Criança que come fruta não precisa tomar suco, porque a fruta é muito mais completa e nutritiva do que o suco, que nada mais é que uma parte da fruta que foi espremida. Então, além da fruta ser mais completa, ela, além da questão nutricional, ela tem a questão do desenvolvimento, da criança aprender a mastigar um alimento já mais sólido, tá? Então, assim, não tem por que tomar suco. A outra coisa importante é que o bebê tem que aprender a tomar líquidos por sede e não por gosto. Então, se tu já começa a dar suco, que é coisa gostosa, docinha, e não acostumar com a água, são bebês que daqui a pouco nunca vão tomar água e vão tomar aquele suco porque é gostoso e não porque estão realmente com sede. Então, o suco não vai ser nada para agora, tá? O que o bebê vai fazer é comer fruta e se hidratar com água. Ele tem que acostumar a tomar líquidos não pelo sabor e sim pela sede. E depois, mais tarde, quando o bebê já estiver comendo super bem a fruta, tomando super bem a água, eventualmente fui num restaurante, quero dar um suquinho de laranja natural, uma vez, duas por semana quero dar um suco de melancia, não tem problema, tá? Mas assim, nessa fase de introdução é fruta e água. E em relação ao papazinho, então, a gente também pode evoluir nos legumes, introduzir legumes diferentes, couve-flor, brócolis, que a gente cozinha, ficam bem maciozinhos, couve, espinafre, na verdade tudo liberado, a gente cuida um pouquinho o tomate também por ser mais alergênico e pela questão dos agrotóxicos, né? Isso também deixamos mais para perto de 10, 11 meses, 1 aninho. E mesma coisa da fruta, se eu sentir que o bebê, né, tá evoluindo com a mastigação, já começar a dar menos amassado e mais pedacinho e começar a separar os alimentos, em vez de fazer uma papinha com tudo misturado, faz um montinho amassado de cenoura, um montinho amassado de moranga, um montinho amassado de batata e vai variando aquilo ali para ter essa diferenciação de sabores. Podemos, entre 8 e 9 meses, se o bebê estiver bem, não tiver muita cólica, introduzir os grãos, feijão, lentilha, ervilha, com quase assim pouquíssimo tempero, tá? Sempre oriento, né, o feijão as primeiras 2, 3 vezes, dá só o caldinho para ver como é que o bebê vai reagir. Mas se não tiver cólica nenhuma, o objetivo é dar o grão, que é onde está a maior fonte de nutrientes. Então pode amassar ali o caldinho com grãozinho e dar para o bebê purinho ou misturado com algum dos legumes, uma batatinha com feijão, uma moranguinha com feijão, tá? Ou assim, se fizer um arroz bem molinho que o nenê não se engasgue, pode fazer um arrozinho com feijão, tá? Então, temos essas novos alimentos, tá? Podemos também fazer uma polentinha mole para dar com feijãozinho ou com uma carninha. A massa eu seguro um pouquinho, porque a massa, assim, é farinha, água, não tem maior quantidade de nutriente, então ficaria mais nos legumes e nos grãos mesmo, tá? E a carne a gente pode começar a tentar dar efetivamente, que até então eu tinha orientado a só cozinhar, né, com os legumes. Então a gente pode dar a carne na forma assim, uma carne maior e mais durinha para o nenê segurar e chupar, que é uma coisa bem legal, porque essa coisa do toque no alimento é bem importante, né, para a evolução assim da aceitação. Podemos dar a carne bem desfiadinha, um franguinho, uma carnezinha tipo de panela que fique bem macia, bem desfiadinha. Mas se o neném ainda não conseguir, então, essa questão da mastigação, a gente também pode triturar a carne e misturar com o resto que já vai amassadinho, tá? Uma dica legal, assim, para crianças que ainda estão com dificuldade de mastigar a carne, a mãe não tá conseguindo dar, que foi dada até por uma nutróloga que eu admiro muito,
é tu fazer um caldão de carne, pega um pedaço de carne de gado ou frango, faz um caldo, tritura e congela em forminhas de gelo. E aí tu pode, já tá com a refeiçãozinha pronta, cozinha junto uma forminha, que vai ter uma boa quantidade de carninha misturado com caldo e já vai estar numa forma mais processadinha para facilitar a aceitação. Mas se a criança mastigar, melhor ainda, tá? Essa história dos cubinhos de gelo a gente usa às vezes também para crianças que não aceitam a carne, porque eles vão ter uma fase que eles não vão querer, que eles mastigam e gospem, ou às vezes nem querem provar. E como a carne é importante por causa do ferro e da proteína, né? É uma forma de dar não só para os bebês, mas até para crianças maiores que não querem aceitar. Em relação às vacinas, então nossas vacinas acabaram, tá? A partir dos 9 meses, a gente vai ver que na carteirinha do bebê tem a vacina da febre amarela como obrigatória, tá? A vacina da febre amarela é uma vacina assim que causa bastante reação, tanto em bebês, quanto em crianças, quanto em adultos. Claro que tem gente que faz e não tem nada, mas às vezes tem gente que faz e fica com febre alta por 5 dias, tem gente que faz e fica com dor de cabeça, até sintomas neurológicos, então é uma vacina que tem que ser muito bem indicada, tá? Capitais nunca são regiões de maior risco para febre amarela. É muito difícil a gente ter febre amarela urbana, que significa nas capitais, assim, né? E Porto Alegre não tem casos há mais de 10 anos. Então, a princípio, não tem uma urgência de se fazer essa vacina tão precocemente num bebê. Inclusive, alguns infectologistas recomendam que nem se faça a vacina da febre amarela antes de 1 ano, ao menos que seja uma região de surto, que não é o nosso caso no momento. Então, sempre quando chegar aos 9 meses, é bom perguntar para o pediatra como é que tá a situação da febre amarela, né, aqui, né? Porque se não tá tendo casos há muito tempo, se não é um momento de surto, de risco, se não vai viajar para nenhuma área, a gente segura e deixa o bebê crescer um pouquinho mais, que aí não vai ter tanta reação à vacina, ou se tiver também já é um bebê maior, com sistema imunológico mais forte, tá bom? Em relação ao desenvolvimento, então, agora já tem bebês que já vão estar querendo engatinhar, querendo levantar e segurar nas coisas, tá? Rolar, bater palminha, mandar beijo, dar tchau, algumas sílabas já começam a sair, um mamãe, um papai, então cada vez o bebê está desenvolvendo mais. Que mais? Em relação ao exame físico, então, né, segue o mesmo esquema de um exame completo sempre, pesos e medidas, como eu disse para vocês, cada vez eles vão ganhando menos, então não se surpreendam se daqui a pouco numa dessas consultas o bebê ganhar 300 gramas, que crescer 1 centímetro, já tá totalmente dentro do normal, tá bom? O sono também vai seguindo esse padrão de dormir cada vez mais horas à noite, mas pode ter bebês que ainda acordam 1, 2 vezes até 1 ano de idade, e o sono do dia vai cada vez ficando mais condensado de 1 a 3 vezes, mas mais longos, então 2 sonos de 2 horas, 3 sonos de 1 hora, não é mais aquela coisa que o bebê passa o dia dormindo porque tá muito ativo, tem muito aprendizado, tá comendo, tá? Então, a princípio, eu acho que esses são os pontos mais importantes dessa consulta. O retorno continua sendo mensal, mas se o bebê tiver tri bem e por algum motivo não puder voltar mensalmente, pode vir em 45 dias, em 2 meses. Eu acabo vendo mensal, porque as mães gostam de conversar todo mês, pesar, medir. Eu gosto de ver os meus pitocos também, mas pode ser um pouquinho mais espaçado a partir dessa fase, tá? Então, a princípio, acho que é isso, 8, 9 meses. E depois, agora, no próximo vídeo, falamos de 10 e 11 meses, que também não vai ter muitas novidades, para depois nos prepararmos para a consulta de 1 aninho, tá bom? Super beijo, fique em casa, boa quarentena!